Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Academia do Licor. Muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de curtir nossas publicações no Instagram e Facebook, além do nosso canal no YouTube, a sua inscrição. É muito importante que você deixe o like nas nossas publicações para que o tema ganhe relevância e organicamente cada vez mais chegue mais longe aos nossos colegas que tanto anseiam por este tema. Hoje, a pedidos, vou comentar um pouquinho com vocês sobre a oncohematologia aplicada ao líquor. Por que eu vou fazer isso? Dada algumas circunstâncias que nós estamos já em outros vídeos, em outras aulas, compartilhando conteúdos em relação à questão da pesquisa de células neoplásicas, tornou-se importante e relevante nós voltarmos a este tema para que fique melhor esclarecido a aplicabilidade da oncohematologia na visualização do líquor. Meu nome é João Batista Costa Neto, sou o fundador da Academia do Licor e sejam bem-vindos mais uma vez. Lembrando, sou farmacêutico bioquímico, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduado em oncohematologia pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo, tenho MBA em gestão empresarial pelo IBMEC de São Paulo, tenho um fellow em licorologia com o professor Dr. Hans-Otto Heiber, uma das maiores autoridades do mundo na área, e há 20 anos trabalho neste segmento, tanto na bancada como no apoio clínico laboratorial ou em equipes multidisciplinares, tanto diretamente ou como gestor. Fique bem claro, nessa aula eu procurei levantar alguns questionamentos de alguns colegas que estão chegando para elucidar algumas dúvidas. Por isso, nós selecionamos e filtramos e elaboramos 6 dúvidas relacionadas à aplicabilidade da oncohematologia no líquor. São elas: a primeira pergunta, oncohematologia. Quais os tipos celulares que infiltram o sistema nervoso central? Importante. Em relação ao líquor, quando a pesquisa de blastos chega no laboratório, qual a minha dúvida? O que eu faço? Como eu devo saber? Em que momento eu devo pedir? Qual a situação? Como eu devo proceder? Oncohematologia, hemograma, mielograma e líquor, qual a relação entre eles? Quando a célula neoplásica infiltra os tecidos, o sangue periférico, a medula óssea, existe uma inter-relação entre eles, quantitativa, morfológica? Quarta pergunta, oncohematologia. Como identificar blastos? Como eu identifico esses blastos? É uma morfologia igual ao do hemograma, do mielograma? É igual? Permanece? São aqueles critérios? Como eu vejo isso? Líquor, blastos mieloides, linfóides e linfoma. Células de linfoma. Como eu diferencio? Como que eu me comporto? Como que eu visualizo no microscópio? O que eu devo escrever? Como proceder? Importante. E a oncohematologia e o líquor, técnicas de concentração, citologia e modelo de laudo. Então, essas 6 perguntas levam a nós entendermos melhor a aplicabilidade da oncohematologia no líquor. Importante esse tema por conta do segmento de pesquisa de células neoplásicas que, cada dia que passa, torna-se mais recorrente dentro de um laboratório especializado em líquido cefalorraquiano. Vamos à primeira pergunta. Quais os tipos celulares que infiltram o sistema nervoso central? Dentre os mais recorrentes, selecionei alguns. LLA, leucemia linfóide aguda. Ocorre a infiltração no sistema nervoso central em 12% dos casos. Ah, professor, por que é importante essa colocação, que inclusive já comentou em diversos vídeos do canal? Porque ao diagnóstico
é obrigatório a avaliação, a pesquisa do líquor para a investigação da presença de células neoplásicas. Por quê? Se não for feito isso, a chance de uma recidiva de LLA chega em torno de 30 a 40%. Ou seja, se não for feito corretamente o diagnóstico, esse paciente pode ter uma recidiva. E vejam que de cada 100 casos tratados sem a investigação da pesquisa de célula neoplásica no líquor, chega a 40% a recidiva. Então, cada 100, 40 tem recidiva. Qual a importância disso mais ainda para esclarecer? Todo tratamento vai por água abaixo quando tem uma recidiva. Muitas vezes os blastos ficam resistentes, a morfologia fica alterada, os marcadores para pesquisa de doença residual mínima mudam, essa célula fica anômala mais ainda, às vezes ela fica aberrante fenotipicamente, a genética dela pode ser transformada, ou seja, tudo dificulta por um simples equívoco de não ter solicitado pesquisa de célula neoplásica ao diagnóstico. Nas LMAs, leucemias mieloides agudas, ocorre em quantos por cento dos casos? 3% dos casos, ou seja, a cada 100 leucemias agudas por origem mieloide, nós temos infiltração no sistema nervoso central. E dentro desses 3%, nós ainda temos alguns subtipos vindo da classificação da Organização Mundial da Saúde, que eu vou passando para vocês nos slides na sequência. Linfomas, importante, tanto de origem periférica, dos linfonodos, como primário do sistema nervoso central. Qual o padrão, qual o tipo celular? Principalmente linfomas não Hodgkin, podendo ser B ou T, e lembremos que pacientes com HIV podemos ter uma incidência maior de linfoma primário no sistema nervoso central. Professor, e outras leucemias, linfomas e outras doenças hematológicas podem infiltrar o sistema nervoso central? Sim, de uma maneira mais rara. Podemos ter infiltração das doenças crônicas no sistema nervoso central, das leucemias crônicas, leucemia linfocítica crônica e mieloide crônica? Sim, geralmente em fases quando ela agudiza, ou seja, ela transforma de uma morfologia crônica para uma aguda. Isso pode ocorrer nessa etapa, uma infiltração no sistema nervoso central, obviamente bem mais raro, mas não é impossível, ok? A partir daí, nós temos que ter um entendimento que a coleta é muito importante. Por quê? Porque a sensibilidade e a especificidade de encontrarmos blastos circulantes no sistema nervoso central, a partir do espaço subaracnoideu, circulando no fluxo licórico, aumenta a chance em relação ao volume e à quantidade de punções. Vejam que, quando nós temos uma punção única, com pouquíssimo volume, a chance de nós identificarmos por concentração uma célula neoplásica cai para 15%. Ou seja, às vezes a coleta é difícil, principalmente em crianças de 2, 3, 5, 6 anos, quando o médico, neurologista, o anestesista, tenta fazer a punção, ou o próprio oncologista tenta fazer a punção, há um erro de punção, dificulta essa coleta, vem um pouco volume e, como eu já passei para vocês em outros vídeos, até mesmo a quantidade de hemácias interfere e implica na classificação de risco em relação às patologias. Ou seja, pouco volume e punção única, uma sensibilidade muito baixa de detecção da presença dessa célula neoplásica. Começamos a ter melhora quando nós temos um volume adequado, uma punção única em torno de 50% dos casos. E o ideal sempre são punções repetidas no intervalo de uma semana a 10 dias, onde a gente tem um volume robusto, a gente chega a ter 80% de sensibilidade para a detecção dessa célula neoplásica, garantindo mais ainda uma credibilidade em relação à nossa pesquisa. Já para um padrão celular, quais os tipos de blastos que nós visualizamos principalmente no líquor?
Como eu já falei para vocês, nós temos principalmente lá no início, como destaque, as leucemias agudas e os linfomas. A partir da LLA, o padrão celular esperado no líquor são de linfoblastos. Nós temos algumas técnicas que ajudam nessa identificação e, inclusive, ajudam na identificação dos marcadores de alteração cromossômica, como a citogenética, através de algumas técnicas como FISH-PCR, para a identificação de translocações e de naturezas estruturais genômicas em relação ao gatilho da transformação de célula normal para blasto. A imunofenotipagem nessa situação de linfoblastos é importante para a pesquisa da doença residual mínima e também em algumas situações quando fica duvidosa a citologia, ela confirma ou não a presença dessa célula jovem no sistema nervoso central. Já para as leucemias mieloides agudas, dentro dos seus subtipos de LMAs, nós temos as duas que mais infiltram o sistema nervoso central, que são a LMA M3 clássica e variante, com promielócitos anômalos, e a com monoblastos, principalmente M4 e M5, tanto A e B, para que morfologicamente tenha uma recorrência maior em relação a essa infiltração. Da mesma maneira, a imunofenotipagem e a citogenética podem nos estar auxiliando nessa identificação. Eu ainda acho muito importante sempre, independente de já ter sido feito no sangue ou na medula óssea, a complementação no líquor para imunofenotipagem citogenética, porque em alguns momentos, quando o paciente entra em tratamento, a gente já sabe o padrão, fazendo todos os exames, a gente já sabe o padrão imunofenotípico desse blasto e molecular de genética desse blasto. Quando o paciente começa o tratamento, muitas vezes, quando ele tem uma recidiva, a gente consegue verificar se esse mesmo blasto que recidivou é o mesmo blasto do diagnóstico, se ele não teve uma mudança no padrão fenotípico ou se ele não teve uma mudança no padrão genético, por conta até mesmo em relação à resistência, à agressividade da doença. Ou seja, já peguei casos em que no diagnóstico era um padrão de blasto, depois da recidiva tinha outro padrão de blasto. Então é importante essa complementação de exames. Já para linfomas, principalmente linfomas não Hodgkin, e aí entra uma seara muitas vezes bastante difícil, onde é recomendado inclusive uma dupla checagem de citologistas em relação à análise morfológica e com certeza o apoio da imunofenotipagem e na grande maioria a gente sempre usa o PCR para Epstein-Barr, porque ele está geralmente associado ao gatilho em relação ao início da doença, dando positivo. Já para algumas questões de recidiva, que eu já falei para vocês, lembremos que na LLA, para meninos, esses blastos muitas vezes ficam escondidos, vamos dizer assim, nessas duas regiões, para meninos em testículos e no sistema nervoso central. Por isso, reforçamos a grande importância da identificação ao diagnóstico, tanto global como diferencial, da presença ou não de blastos. Já para a pergunta número 2, vamos lá. Quando a pesquisa de blastos chega no laboratório? Em que momento? Sempre comento com todos os colegas em vários vídeos que o tripé do sucesso do líquor está entre o médico prescritor, o laboratório e o paciente. Todas essas pontas têm que estar bem claros, com fluxos e protocolos bem claros, incluindo aqui a equipe de enfermagem, para que ela auxilie o laboratório com todas as informações necessárias. O porquê do exame, que momento esse paciente chegou, quais os exames já foram solicitados, qual que é a suspeita, quais foram os resultados. Esse compartilhamento de informações fazem com que o laboratório de líquor aprimore mais ainda o apoio diagnóstico para esse paciente. Então, a indicação deve estar clara para que a investigação no líquor seja completa, competente e profissional. E lembremos, muito importante, independente da contagem celular global, a pesquisa deve ser realizada no líquor. O que quer dizer isso?
Você vai lá na câmara de fluxo azental, chega o material, boa parte deles chegam límpido e incolor, você analisa, muitas vezes não vê células, ou vê 3, 4 perdidas e libera uma quantidade super baixa. Independente disso, como no caso das infecções, quando a gente já começa a suspeitar de uma inflamação e uma infecção a partir de 5 células, na pesquisa de células neoplásicas, nós temos que fazer independente da quantificação na global. Tá? Então, se a gente não vê células, se a gente for ver muitas, independente disso, a gente tem que fazer a concentração total desse material através das técnicas. Uma delas eu vou estar passando nos slides a seguir, para a identificação da presença ou não na lâmina em relação a esses casos. Terceira pergunta: hemograma, mielograma e o líquor, qual a relação? Existe uma relação em relação a eles? Ah, professor, mas que tipo de relação o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer em relação à morfologia e à quantidade de células circulantes. Ah, eu tenho uma LLA na qual o mielograma tem 100% de blastos, uma leucometria com 5.000 células e no líquor eu tenho 10.000 células. É possível? Sim, tudo é possível. Elas não são interrelacionadas. A morfologia também muda, porque os gradientes de concentração em relação aos líquidos corpóreos e teciduais também são diferentes. Lembremos que o líquor é um sistema fechado, onde tem um fluxo, uma velocidade, um gradiente completamente diferente, único e exclusivo por conta da sua produção ser no sistema nervoso central em 99% através das células do plexo coroide, diferentemente de outros líquidos, urina, líquido acítico, líquido pleural, que são ultrafiltrados do plasma. Portanto, as morfologias são diferentes. A cara do blasto pode ser uma na medula, uma no hemograma e outro completamente no líquor, tanto na morfologia como nas quantidades. Vamos ficar atentos. Eu já peguei vários casos onde nós embaralhamos várias situações que não leem o livro. Então, uma concentração alta no líquor, baixíssima no sangue e relativamente esperada na medula. Então, isso que eu queria deixar de mensagem. Não tem uma inter-relação nem para gravidade no líquor, tá? Como a gente vê na medula e no sangue periférico, que a quantidade tem influência. O papel do líquor é dizer se está presente ou ausente. Tá? E se você não tem experiência ainda, vendo agora este canal e nos ouvindo e nos assistindo, você vai engajar em relação a isso e entender melhor. Tá legal? Então, lembremos, hemograma, mielograma e no líquor, nós não temos uma relação matemática de quantificação ou presença, tá ok? Isso é muito importante ter esse entendimento e por isso que cada dia que passa, o citologista laboratorial que trabalha com líquor tem uma responsabilidade, tem um aperfeiçoamento para que ele tenha uma capacitação cada dia melhor para essa investigação. É muito importante, principalmente se você trabalha em serviços onde tenham pacientes de oncologia. Quarta pergunta: como identificar os blastos? Muito importante essa pergunta, muito recorrente, gera dúvidas tanto já no hemograma e na medula, imagina no líquor, né? Na minha dica aqui do dia, nós podemos usar as seguintes ferramentas, ok? A primeira é a indicação. No momento que o líquor chega, você já sabe que ele tem um pré-diagnóstico de leucemia, ou seja, já tem a definição da medula e já tem ou não uma definição também infiltrando o sangue periférico. Por quê? No momento que faz a punção, geralmente se aplica a medicação o quimioterápico intratecal. Então, essa confirmação ela já é pré-existente. Ou seja, a visualização morfológica torna-se importante por conta da situação. Vejam que o exemplo que vocês estão vendo, onde nós temos aí uma lâmina com 4 células, onde nós temos 3 linfócitos aparentemente normais, alguns com algumas projeções e
uma célula maior linfomononuclear com projeções bastante estranhas, atípicas, ativadas. Que momento a gente vê isso? Esse é um exemplo para que vocês não confundam dentro das especificações de classificações de algumas células neoplásicas, por exemplo, como na classificação do Papa Nicolau, Bethesda e outras que na parte de hematologia, onde a avaliação celular ela tem quase que uma regra em relação a projeções, a citoplasma basofílico, blasto careca, vários comentários em relação a isso. Esse exemplo que eu estou passando para vocês é uma célula típica ativada, também proveniente de uma reação às proteínas produzidas pelas células neoplásicas, principalmente de tumores sólidos, que levam à síndrome paraneoplásica. Ok? Então, esse entendimento clínico laboratorial é importante para você avaliar a célula. Avaliando ela isoladamente, você não consegue definir, você não consegue entender todo o campo do diagnóstico, que ele é amplo. Não é só citologia, não é só o líquor, é um conjunto de informações para fechar um diagnóstico. Já no outro campo, tem um padrão celular bastante característico, entretanto, às vezes até disfórmico. Vocês vejam que os blastos no líquor, por efeito da citocentrifugação, que é rodar essas células para que ele fique fixado na lâmina, elas tendem a ter uma morfologia diferente do tradicional, menos arredondada e mais prensada, vamos dizer assim, por conta de todo esse trabalho para a produção da lâmina. Entretanto, a presença de nucléolos evidentes, a morfologia blástica que a gente vê, ela também está presente. Tá? As minhas dicas em relação a isso são uma soma de elementos para que possam chegar numa conclusão multidisciplinar e com informações e características complexas para uma decisão única. Não olhamos isoladamente no líquor, tem que ter um conjunto de informações para a tomada de decisão. Quinta pergunta: líquor, blastos mieloides, linfóides ou de linfoma? Lembremos que o papel do laboratório de líquor, do citologista de líquor, é dizer a presença ou não. Se não há experiência ainda para garantir essa classificação em relação a um linfoblasto, um mieloblasto, uma célula de um linfoma, com às vezes o núcleo cerebriforme, inflower, ou clivado, a dificuldade que vocês encontram no mielograma ou no hemograma, no líquor ela é um pouco maior por conta do processo da preparação dessa lâmina. Então a gente tem que ficar atento a isso, ok? Mas lembrem, nossa missão é identificar a presença ou não. A desmembramento da origem, nesse momento, se não tem experiência, não é responsabilidade do laboratório de líquor. Porque, como eu falei anteriormente, o conjunto de informações faz com que chegue a esse apoio. E também a dupla checagem de citologia, além dos exames complementares como imunofenotipagem e genética. Vocês estão vendo aí 3 lâminas que eu também já passei em outros momentos, que são um linfoblastos de uma LLA, promielócitos anômalos de uma LMA-M3 clássica e células de linfoma de perfil linfoma não Hodgkin de linhagem B. Um PCR para Epstein-Barr positivo. Sexta pergunta: técnicas de concentração, citologia e laudo. Muito importante para trabalhar como ferramenta de apoio diagnóstico envolvendo líquor. Técnica de concentração celular. Essa técnica é que está publicada no meu livro, Manual Prático Teórico de Líquor com Atlas, usando tanto a câmara de Suta como a citocentrífuga. Vejam que os passos são esses. A técnica para a concentração de confecção de lâminas com sedimento.
Após a contagem global, proceder à confecção das lâminas. Contagens inferiores a 100 células por milímetro cúbico ou microlitro, fazer o seguinte: centrifugar a amostra em baixa rotação, 700 a 900 RPM, por 7 até 10 minutos no máximo. Após isso, retirar o sobrenadante e pipetar com cuidado, porque essas células se rompem, cerca de 100 microlitros de sedimento, separar uma lâmina limpa e vagarosamente em movimentos circulares, pipetar os 100 microlitros ou na câmara de Suta ou dependente do tipo de centrífuga que você tiver, tá legal? Não pipetar de uma vez só, se você tiver uma semiautomática, apertando rapidamente, e sim vagarosamente, senão você vai estourar todas as células e dependendo do volume do líquor, você perde toda a pesquisa de célula neoplásica. Lembremos que no ato da punção, a injeção, né, quando tira o líquor para a investigação, nesse mesmo momento há uma injeção de quimioterapia, porque a gente não tem mais aquele momento no espaço temporal. Então, assim, nós perderemos essa amostra se nós errarmos na avaliação da preparação e, por consequência, a microscopia e a avaliação desse laudo que está completamente comprometido. Se você usa câmara de Suta, depois da preparação, retirar a lâmina e deixar secar ao tempo. Jamais utilize outros meios para secagem rápida, tanto estufa como secador. Após isso, se você quiser utilizar ainda, dependendo se é baixa concentração celular, você pode usar também albumina, aquela que vendem comercialmente para utilização de tipagem sanguínea, na mesma proporção que você vai pipetar o sedimento, você coloca a albumina, ou você escolhe um soro aleatório na sua soroteca e pega também a mesma quantidade, porque a albumina ajuda a fixar na lâmina. Isso faz com que você tenha um maior refinamento na confecção dessa lâmina, ok? Lembremos que contagens entre 100 e 1000 células, isso a gente já falou, a gente já colocou em rotação, tá? E aí olhar, né, ao microscópio a partir da coloração. Não recomendo coloração rápida, aquilo lá não é bacana, não é válido para a pesquisa de célula neoplásica, e sim utilizar técnicas de coloração tradicional que você vê em hematologia, Leishman, Magrin, Vinça, e com preparos mais refinados da lâmina, ok? Lembremos que esses padrões celulares, eles são complexos, podem dificultar e, diferentemente do sangue, do hemograma e do mielograma, a morfologia pode enganar no líquor se você olhá-la isoladamente. Ou seja, esses padrões, às vezes, em flower, nem sempre querem dizer linfomas, tá? Ficarmos atentos em relação a isso. Por conta da citocentrifugação, esse citoplasma, em algumas situações, ele fica diferente. Vale também para as vacuolizações. Muitas leucemias, às vezes, aparecem algumas vacuolizações, a mais comum delas é LLA, L3, leucemia linfoma de Burkitt, comum em crianças, ok? Onde a gente tem aquela vacuolização tradicional. Lembrem que pela manipulação do líquor, às vezes você pode ter um artefato que leva a isso, e isso pode confundir. Portanto, o líquor, citologia olhando isoladamente, não podemos levar a ferro e fogo as morfologias classificatórias que nós temos nas outras matrizes biológicas. Devemos ficar atentos a isso, tá bom? Vejam esse exemplo de um paciente, de um trabalho publicado por mim, né, em relação a LLA, onde nós temos todas essas células são blastos, todas, 100%. E vocês vejam a diferenciação em relação aos tamanhos. Há uma dificuldade, muitas vezes, dessa diferenciação. Dependendo da coloração que você faz, você pode errar, né? Errar nessa visualização e não informar corretamente
no laudo, o laudo pode sair equivocado e comprometendo todo o diagnóstico. Vejam que o padrão, nós temos aqueles linfócitos de L1 carecas, né, característicos de linfoblastos, quase sem citoplasma, mas nós também temos células gigantes, né, muito maiores que os linfócitos carecas da L1, onde eles estão completamente anômalos, aberrantes, diferente de qualquer morfologia. Inclusive, nessa situação, nós temos quase uma mitose aqui atípica de multiplicação celular. Tá? Vejam também aqui nessa outra imagem, onde a gente tem um padrão. Ó, todos são blastos, mas nós temos blastos mais aberrantes do que o normal. Ou seja, a morfologia licórica ela pode ser traiçoeira se você não ficar atento. E por isso que cada dia que eu posto os meus conteúdos, eu procuro passar para vocês as minhas dicas da minha experiência pessoal para que vocês também tenham sucesso nesse tipo de análise, nesse material. E por fim, nós devemos ter um laudo claro, robusto e real, com medicina baseada em evidências e sempre atualizado às bibliografias internacionais para que o seu serviço tenha a maior credibilidade possível. Esse é um exemplo de laudo para LMA. Nessa situação nós temos promielócitos anômalos, onde neste caso nós liberamos dois campos, citologia global e a pesquisa de células neoplásicas. Nessa situação, nesse paciente, tinha 189 leucócitos por milímetro cúbico, hemácias esse paciente tinha 568. Lembremos que os valores de referência para a punção lombar são até 4 células por milímetro cúbico e hemácias ausentes. Já para a pesquisa de células neoplásicas, eu libero da seguinte maneira. Nesse caso, foi liberado presença de 78% de células neoplásicas, promielócitos anômalos. Vejam que a morfologia, e se você chegar a ver microscopicamente aqui a imagem não está tão bacana, né? Ela está pequena, você chega até a ver os bastonetes de Auer nesse caso. Tá? Valor de referência claro, isso é muito importante no líquor, que é a ausência de células neoplásicas. O método é importante, concentração em sítio centrífugo e coloração pancromática. Eu usei a técnica de coloração Maegrin-Ginsa e o material líquido cefalorraquiano líquor. Aqui é um campo de observação. Alguns colegas já perguntaram para mim, eu posso descrever a célula, eu posso indicar alguma coisa? Sim, é possível descrever. Entretanto, eu sempre fui muito direto em relação ao líquor. Para mim, hoje, em relação à descrição, no líquor é a mesma coisa que eu estar liberando a anisocitose no hemograma. Ou seja, ele fica muito genérico, qual que é a indicação? Então, o nosso objetivo em relação ao laudo do líquor ele é direto. Presença ou não? Eu tenho capacidade de dizer qual o padrão de blasto? Tenho. Ótimo. Inclui. Responsabilidade 100% do citologista. Tá? Lembremos que também nós temos que guardar essa lâmina por 20 anos e manter os laudos e lâminas para contraprova, que em muitas situações são comuns. Tá? São comuns. Isso é muito normal em citologia oncótica. Tá? Então essas são as mensagens em relação básicas em relação à oncohematologia e as suas aplicações no líquor para a análise atual em 2020. Mais uma vez, peço a todos que curtam nossas publicações no Instagram e Facebook, se puder compartilhem. Assinem o nosso canal no YouTube. Muitas vezes as publicações do Instagram são menores e lá no YouTube nós temos as aulas maiores, mais robustas, mais completas para que você estude lá e aprenda e nos dê o feedback em relação ao tipo de conteúdo que você está querendo. Qualquer dúvida, você pode estar enviando no e-mail contato@academiadolicor.com.br e muito em breve nós estaremos no ar com o site academiadolicor.com.br. Eu sou João Batista Costa Neto, muito obrigado pela audiência e até a próxima.